Minha irmã olhou nos meus olhos e disse: "Você pode chorar depois. Esse dia é meu." Enquanto ela roubava o local e a data do meu casamento. Não fazia ideia de quem era meu noivo de verdade. A verdade a destruiu completamente. Você não se importa em remarcar, né? É só um casamentinho. O meu vai ser um evento de verdade. Essa foi a frase exata que minha irmã mais nova, Thalia, me disse 3 semanas antes do meu casamento, depois de ter roubado o local, a data e o último pingo de respeito que eu ainda tinha pela minha família. Meu nome é Nora Sancler, tenho 35 anos. Sou professora de artes visuais em uma pequena faculdade de artes liberais em Portland. Não sou chamativa, não sigo tendências. E com certeza não tenho milhares de seguidores esperando por cada selfie filtrada que eu posto. Esse é o mundo da Thalia. Ela tem 28 anos. É influenciadora de beleza e lifestyle. Seja lá o que isso realmente signifique hoje em dia. Meus pais a adoram. Sempre adoraram. Eu sou a quieta, aquela que escolheu estabilidade em vez de ambição. Palavras deles, não minhas. Fiquei noiva no outono passado do Julian, um designer de arquitetura que conheci numa palestra. Ele era gentil, falava baixo, e via valor nas pequenas coisas que os outros ignoravam, como eu. A gente se apaixonou por café preto, cadernos de desenho e longas caminhadas chuvosas ao longo do rio Vamute. Quando decidimos nos casar, eu não queria nada extravagante. Escolhi uma galeria de arte local que realiza cerimônias íntimas. Foi lá que o Julian me disse pela primeira vez que me amava. A galeria era pequena, mas cheia de significado. Reservamos com mais de um ano de antecedência, 20 de maio, às 15 horas. Tudo estava planejado. Os convites enviados, o florista, o buffet, até meu vestido, feito sob medida por uma ex-aluna minha. Seria o nosso dia. E então Thalia ligou. Disse que tinha uma grande novidade e insistiu para fazermos um jantar em família na casa dos nossos pais. Eu devia ter desconfiado no momento em que entrei e vi o champanhe já estourado. Thalia estava radiante, praticamente pulando na cadeira. Meus pais a olhavam como se ela tivesse acabado de resolver a paz mundial. "Vou me casar." Ela anunciou, com o Aiden, o namorado dela de 6 meses, um publicitário todo certinho, com dentes perfeitos e um Porsche que ele estaciona como se fosse uma extensão da personalidade dele. "Isso é rápido", consegui dizer, tentando esconder a confusão. "Ah, e adivinha? Vamos casar dia 20 de maio, não é loucura?" Congelei. "O que você quer dizer com dia 20? Perguntei devagar. "Esse é o dia do meu casamento." Thalia riu como se eu tivesse contado uma piada. "Eu sei, mas você não registrou a data, Nora. Além disso, você pode remarcar agora. Seu casamento é pequeno, o nosso vai ser enorme. Reservamos o Hotel Armitage." O tio do Aiden mexeu os pauzinhos para conseguir o salão de baile. Era a única data disponível. Meu coração afundou. O Armitage era um dos lugares mais exclusivos da cidade. Mas, acima de tudo, por que a minha data? Olhei para os meus pais, esperando que dissessem algo em minha defesa, mas meu pai só deu de ombros. "Talvez seja melhor você se adaptar. O casamento da sua irmã vai ter mais convidados, mais visibilidade. É melhor para a família." Visibilidade. Minha mãe também concordou. "Nora, não seja difícil. A sua cerimônia é mais íntima. Você pode passar pro fim de semana seguinte. Todo mundo vai entender." Mas eu não entendi. Fiquei ali sentada, piscando, enquanto minha família basicamente apagava meu casamento em tempo real. Me levantei. "Eu não vou remarcar. Planejamos isso por mais de um ano." O sorriso da Thalia sumiu. "Não seja egoísta." Tive vontade de gritar. Em vez disso, só peguei minha bolsa e saí pela porta. Minha mãe me chamando atrás, pedindo para eu pensar no que é melhor para a família. Naquela noite, contei tudo pro Julian. Ele não disse muita coisa, só me ouviu, segurou minha mão e disse: "A gente vai dar um jeito." E eu acreditei nele, eu queria acreditar nele, mas, na manhã seguinte, recebi um telefonema da coordenadora da galeria. "Nora, sinto muito, mas acabamos de ser informados sobre uma mudança de última hora. A galeria não está mais disponível no dia 20 de maio. Minha respiração ficou suspensa. "O quê? Por quê?" Houve uma pausa. "Está reservado no nome de Thalia Sancler." Minha irmã literalmente havia roubado o meu local. Eu deixei o telefone cair. Minhas mãos estavam tremendo. Eu senti como se o mundo tivesse virado de lado e eu fosse a única caindo.
Foi o momento em que percebi que isso não era apenas uma coincidência. Thalia não estava apenas pegando a minha data, ela estava tentando me apagar. Mas ela não tinha ideia de quem Julian realmente era, nem o que faríamos a seguir. Fiquei parada no meio da nossa pequena cozinha, segurando a borda do balcão como se fosse a única coisa que me mantinha em pé. As palavras da coordenadora da galeria ainda ecoavam nos meus ouvidos. Está reservado no nome de Thalia Sancler. Ela não tinha apenas roubado minha data. Ela pegou o local exato onde Julian e eu colocamos nossos corações, o lugar onde imaginava caminhar até o altar, cercada por pessoas que conheciam nossa história, e ela levou isso, como se não fosse nada. Julian entrou com 2 cafés, mas parou assim que viu meu rosto. Eu não precisei dizer uma palavra. Ela pegou a galeria, eu disse, minha voz quase um sussurro. Julian colocou as xícaras na mesa e cruzou a sala em 2 passos. Nós encontraremos outro lugar, ele disse gentilmente. Não, eu respondi, você não entendeu. Isso não é sobre logística, isso é pessoal. Ela esperou até que tudo estivesse pronto, então ela fez seu movimento. Eu conhecia Thalia. Seu sorriso era doce, mas vazio, e por trás dele havia uma necessidade imensa de ser o centro das atenções. Ela não estava satisfeita enquanto o holofote não estivesse nela, brilhando forte, e todos os outros desaparecessem nas sombras. E na nossa família, esse holofote era dela por direito de nascimento. Quando contei aos meus pais sobre o que tinha acontecido, a reação deles foi exatamente o que eu esperava. Bem, talvez você devesse ter finalizado o depósito mais cedo, papai disse, desdenhoso. Eu fiz, ela superou o lance e respondi. Mamãe nem tentou fingir arrependimento. É só um local, Nora, não vale a pena causar drama entre irmãs, seja a pessoa maior, sempre eu. Sempre a quieta, a madura, aquela que se curvava para que os outros pudessem brilhar, exceto que dessa vez algo dentro de mim quebrou. Parei de responder às mensagens de Thalia, a bloqueei no Instagram, e quando ela postou a revelação do local dos seus sonhos, com fotos do mesmo espaço que eu chamava de meu, eu apaguei o quadro do casamento que estava construindo há 1 ano. Fui até Julian e disse a ele: não quero mais fazer isso. Ele ergueu os olhos do seu bloco de desenho. Faça o quê? Finja que está tudo bem? Finja que posso apenas sorrir enquanto eles me apagam? Julian não disse nada por um longo tempo. Ele simplesmente fechou seu bloco de desenho, levantou-se e pegou seu telefone. Venha comigo, ele disse. Dirigimos por quase 1 hora em silêncio. Eu não perguntei para onde estávamos indo. Acho que parte de mim não me importava. Eu estava tão exausta, mental e emocionalmente, como se meu coração tivesse sido arrancado e deixado em algum lugar no chão da galeria. Eventualmente, paramos em um portão coberto de era. Um segurança abriu assim que viu Julian. Onde estamos? Perguntei. Finalmente. Julian apenas sorriu. Em algum lugar que ninguém pode tirar de você. Viramos em uma longa entrada de pedra e chegamos a uma propriedade de arte privada. Estou falando de um pavilhão de vidro moderno, aninhado na floresta, com alas de galeria internas, jardins privados e uma piscina de reflexão que parecia ter sido projetada por algum deus da arquitetura. Julian, o que é esse lugar? Perguntei. Ele se virou para mim com uma calma que eu nunca tinha visto antes. Eu sou o dono. Eu pisquei. O quê? Eu não fui completamente honesto com você, Nora, ele disse. Eu projetei para mim mesmo. Tenho um estúdio de investimentos. Sempre mantive um perfil discreto, porque já vi como as pessoas mudam quando o dinheiro entra na sala. Fiquei olhando para ele sem conseguir dizer uma palavra, e então ele continuou. Essa é minha galeria pessoal. Se você quiser, ela é sua, para o casamento, ou para o que você quiser. Fiquei ali sentada, em silêncio, atordoada. Ele não estava tentando me impressionar. Ele estava me dando algo mais valioso do que um local de casamento. Ele estava me dando escolha, dignidade. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu forcei um sorriso. A Thalia vai surtar. Julian sorriu. Ela não tem ideia do que vem por aí. Justo quando eu achei que a montanha-russa emocional tinha chegado ao topo, ela mergulhou de novo. Naquela noite, recebi uma notificação no celular. Aiden, o noivo da Thalia. Ele tinha acabado de me seguir no Instagram, o que já era estranho, considerando que a gente nunca tinha trocado mais que 2 ois. Logo depois, chegou uma mensagem direta. Você merece algo melhor do que o que fizeram com você. Podemos conversar?
Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro. Você merece algo melhor do que o que fizeram com você. Podemos conversar? De Aiden, o noivo da minha irmã. No começo, achei que tinha sido um engano. Talvez fosse para outra pessoa. Ou talvez ele só estivesse tentando criar confusão. Mas a mensagem estava lá, clara, deliberada. Julia entrou bem na hora em que eu bloqueei a tela do celular. Está tudo bem? Ele perguntou, me entregando uma taça de vinho. Forcei um aceno com a cabeça. Sim, só tentando processar tudo. Não contei sobre a mensagem, ainda não. Em vez disso, respondi ao Aiden com uma única palavra. Por quê? Ele respondeu quase na hora. Porque eu não sou cego. Eu vejo o que está acontecendo. E estou começando a me perguntar se serei o próximo a ser usado. Aquilo me atingiu como um soco no peito. Não porque eu me importasse com o Aiden, eu não me importava. Mas porque eu conhecia esse sentimento. Aquele momento preciso em que você percebe que alguém que você ama pode estar te manipulando e não te apoiando. Ele perguntou se a gente podia se encontrar. Nada estranho, só um café, em um lugar público, contra o meu bom senso. Eu concordei. Nos encontramos na tarde seguinte, em um café perto do centro. Fui de óculos escuros e moletom, rezando para que ninguém me reconhecesse. Ele apareceu de blazer cinza escuro, parecendo mais alguém indo para uma entrevista do que um noivo prestes a casar. Sentou-se à minha frente e foi direto ao ponto. Eu não sabia que ela roubou seu local, ele disse. Ela me contou que estava disponível, que você tinha adiado por motivos de orçamento. Eu quase ri. Ela mentiu, obviamente. Ele suspirou, passou as mãos no rosto. É isso que estou começando a perceber. Todo esse casamento parece mais uma campanha de marketing para ela. Tudo é sobre a imagem. Ela vive me pressionando para conseguir patrocínio pro casamento. Até contratou um cinegrafista que já trabalhou com reality show. Senti meu estômago revirar. Semana passada ela me perguntou se a gente podia fingir que se conheceu em uma praia em Bali, para parecer mais exótico. Eu engasguei. O quê? Sim, disse que nossa história real não era instavorte o suficiente. Ficamos em silêncio por um tempo. O som de xícaras batendo e uma música ambiente pareciam abafados pelo peso que apertava meu peito. Então Aiden se inclinou para a frente. Descobri outra coisa também, ele sussurrou. Ela tem um celular descartável. Eu pisquei, sem entender. Como assim? Ela esconde na gaveta de maquiagem. Vi ela mandando mensagem para alguém, tarde da noite, rindo e depois apagando tudo. Quando perguntei, ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo paranoico. Eu o encarei. Um arrepio percorreu minha espinha. Você acha que ela está te traindo? Ele deu de ombros. Não sei, mas não confio mais nela. E não consigo me livrar dessa sensação de que sou só mais um acessório na imagem perfeita que ela quer mostrar. Eu não sabia o que dizer. Eu esperava drama, claro, mas aquilo estava se desenrolando mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Quando nos despedimos, Aiden olhou bem nos meus olhos. O que quer que você esteja planejando? Eu quero ajudar. Naquela noite, contei tudo para o Julian, as mensagens, o encontro, o celular descartável. Para minha surpresa, ele não ficou bravo, ele parecia pronto. É exatamente por isso que a gente não vai recuar, ele disse. Eles queriam te humilhar, agora vamos mostrar quem você realmente é. Os dias seguintes foram um turbilhão. Julian fez ligações discretas, me pediu confiança, e eu confiei. E então, vieram os convites. Os nossos convites foram enviados primeiro lindamente impressos, com detalhes em folha de ouro e caligrafia personalizada. Mas tinha mais. Um código RSVP privado estava vinculado a um local de propriedade de luxo, o Redwood Pavilion, um lugar do qual eu nunca tinha ouvido falar, até Julia me mostrar. Mas, aparentemente, no círculo dele, era o lugar. As pessoas já estavam comentando e então aconteceu. Thalia me ligou. Depois de semanas de silêncio. Ela não estava brava. Não. Ela estava presunçosa. E aí, maninha, ela arrulhou. Só queria te avisar que vamos lançar nosso trailer de casamento nas redes sociais esse fim de semana. Achei que você gostaria de saber. Já que bem, o seu vai parecer um pouco decepcionante em comparação. Eu não disse nada. Apenas deixei ela falar. Mas 2 dias depois, antes que ela pudesse lançar o grande vídeo, algo aconteceu. Ela foi superada.
Um blog da indústria publicou uma lista de convidados vazada do nosso casamento e nela, vários nomes da lista A. Viralizou em horas. E então, o pior pesadelo de Thalia bateu à porta dela. Ela me mandou uma mensagem em letras maiúsculas. Por que o Aiden está recusando finalizar nossa lista de convidados? O que você disse para ele? Eu não respondi, porque naquele exato momento, Julian estava no estúdio imprimindo o mapa final de assentos. E havia um lugar reservado para um convidado muito especial. O editor-chefe da revista que Thalia vinha implorando há anos para ser destaque. Comenta 2 se você quiser saber o que acontece quando Thalia descobre quem roubou os holofotes, para sempre. Eu sempre imaginei que o dia do meu casamento seria mágico. Acontece que vingança é ainda melhor. Na manhã do nosso casamento, o ar estava surpreendentemente calmo. O céu de Portland, claro. A luz do sol escorria suavemente pelas árvores ao redor do Redwood Pavilion. O ar era fresco, e havia algo elétrico pairando. Pela primeira vez em semanas, eu me senti plena. Meu celular vibrava sem parar, notificações, mensagens, chamadas perdidas, marcações no Instagram. Thalia finalmente viu o artigo. O herdeiro da arquitetura, Julian Redwood, se casa com artista local em evento secreto na propriedade da família. Um dos convidados confirmou. Não fazia ideia de que Julian era da família Redwood. Nenhuma ideia de que aquele local que ela tentou roubar era uma brincadeira comparado ao que nós tínhamos. Nenhuma ideia de que a irmã sem graça, quieta, que ela passou a vida ofuscando, estava prestes a brilhar na frente da elite de Portland. E brilhar como o inferno. E ela definitivamente não sabia quem mais estava vindo. Ao meio-dia, os jardins da propriedade já estavam cheios de convidados chegando em carros de luxo. Celebridades do mundo da arte, arquitetos renomados, personalidades da mídia até a esposa do governador. Julian os cumprimentava como se tivesse nascido para aquilo. Talvez tenha mesmo. Eu observava tudo da janela da suíte nupcial, em um estado de encantamento silencioso. Então, uma batida na porta. Era Aiden. Ele estava impecável, terno bem cortado, expressão tranquila, mas suas mãos tremiam levemente enquanto me entregava uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntei. Um pequeno seguro, ele respondeu, olhando discretamente para o corredor para ter certeza de que ninguém escutava. Ela não sabe que eu guardei. Dentro da caixinha, havia um pendrive. Aiden se aproximou e disse baixinho. Mensagens. Gravações de voz, provas em vídeo. Ela tinha planejado sabotar o seu casamento. Ela admitiu que tudo aquilo era uma vingança por você ter roubado a atenção. Tentou até subornar o coordenador da galeria para te tirar do calendário. Minha garganta secou. Ela me disse que a única forma de brilhar era se sua luz estivesse apagada. Aiden continuou, com os olhos escurecendo. Ela não queria só se casar comigo, ela queria te destruir. Agarrei o pendrive com força. Por que você está me dando isso? Perguntei. Porque eu cansei de ser usado, ele respondeu baixinho. E porque uma parte de mim ainda espera que isso faça ela aprender alguma coisa. Julian apareceu alguns minutos depois, calmo, sereno, como sempre. Está na hora. A cerimônia começou exatamente às 14 horas, o mesmo horário que Thalia tinha declarado como sendo dela. Mas hoje era meu. Caminhei pelo corredor ao som de um quarteto de cordas, passando por fileiras de pessoas que eu nunca imaginei que estariam ali por mim. Meu vestido fluía como água. Meu coração batia firme. Quando cheguei até Julian, ele pegou minha mão com a naturalidade de quem já morava nela. Mas o verdadeiro momento de vingança viria depois. Durante a recepção. Julian se levantou para fazer o brinde, taça na mão. Obrigado a todos por estarem conosco neste dia incrível, ele começou, com a voz clara. Hoje não é só sobre amor, é sobre verdade, sobre integridade, e sobre o que acontece quando alguém tenta calar você. A sala mergulhou em silêncio. Minha esposa, minha brilhante, gentil e resiliente esposa, quase teve o próprio casamento roubado, o local, a data, até mesmo a dignidade. Mas, ao invés de se encolher, ela se levantou. Ele olhou para mim. E eu assenti. Julia então gesticulou para a equipe de áudio e vídeo, no canto da sala. Hoje, disse ele, gostaríamos de compartilhar a história completa. A tela atrás de nós se iluminou. E então a voz de Thalia ecoou pelos alto-falantes. Ela vai cancelar.
Ela sempre cancela. Ela é fraca. Essa galeria é minha. Eu não me importo com o que for preciso. Suspiros ecoaram pelo salão. Depois, surgiram capturas de tela das mensagens dela com o coordenador. Capturas dela escrevendo para Aiden. Este é o meu ano. Ela pode chorar depois. Alguns convidados ficaram horrorizados. Outros apenas assentiram, reconhecendo um tipo de crueldade que já tinham visto antes camuflada em charme, disfarçada por um rosto bonito. Então veio o clipe final. Um vídeo secreto que Aiden havia gravado. Thalia, rindo com uma amiga. Se ela realmente se importasse com aquele cara, ela sumiria. Ela nem tá casando por amor. Julian, ele é só mais um artista pobre. Meu casamento é real. Corte seco. Silêncio. Depois, aplausos. Estrondosos, longos, incontidos. E foi então que as portas se abriram. Thalia estava lá, parada no fundo do salão. A maquiagem borrada. Ainda com o vestido personalizado. Sozinha. Ela olhou ao redor e viu os olhares. Viu o julgamento. Viu a verdade. Então, nossa mãe deu um passo à frente. A voz dela cortou o salão como uma lâmina. Thalia, chega. Vai embora. Todos se viraram. O rosto de Thalia se contorceu. O quê? Você já envergonhou esta família o suficiente, disse mamãe, firme. Este não é o seu dia. E assim, a criança dourada foi rejeitada pelas mesmas pessoas que a adoravam. Ela saiu correndo, em prantos. 3 dias após o casamento, recebi uma carta. Não foi um e-mail. Não foi uma mensagem de texto. Foi um envelope de verdade, escrito à mão. Sem remetente. Dentro, uma única folha de papel. Isso não acabou. Você roubou tudo de mim. Espere só. Eu deveria ter sentido medo. Mas não senti. Por quê? Àquela altura, Thalia já havia perdido as 2 coisas que mais valorizava: sua imagem e seu controle. Depois que o vídeo do casamento viralizou, especialmente o trecho em que ela zombava de Julian e admitia ter sabotado meus planos, seus patrocínios caíram como dominós. Sua agência de gestão publicou um comunicado cortando todos os laços. E a marca de cuidados com a pele de luxo, com quem ela estava prestes a lançar uma colaboração, desapareceu. O golpe final veio de Aiden. Ele fez um anúncio discreto e respeitoso. O noivado foi cancelado devido a valores irreconciliáveis. Ele ainda doou o valor do depósito do casamento cancelado para um abrigo de mulheres, em meu nome. Enquanto isso, Julian e eu recebíamos mensagens de apoio de todo o país. Artistas, designers, até estudantes que eu não via há anos me agradeceram por ter enfrentado um tipo de crueldade silenciosa que tanta gente deixa passar. Mas quando achei que tudo finalmente havia ficado para trás, Thalia tentou de novo. Ela apareceu na minha universidade. Eu estava no meio de uma palestra quando o coordenador bateu na porta e me puxou pro corredor. Ela está aqui, sussurrou, é urgente. Fui levada até a sala dos professores. Thalia andava de um lado pro outro, como um animal encurralado. Ela não se parecia em nada com a garota das redes sociais. O cabelo estava desgrenhado. O casaco de grife abotoado errado. As unhas, sempre impecáveis, estavam lascadas e roídas até a carne. Nora, você precisa consertar isso. Ela disparou. Pisquei, confusa. Com licença? Você arruinou minha vida. Aquele vídeo, você não tinha o direito. Era uma conversa privada. Foi você, Thalia, respondi, com calma, suas palavras, suas ações. Ela se aproximou, os olhos selvagens. Eu tinha tudo, e agora não sou nada. Você está feliz? Não, disse, suavemente. Não estou feliz que você esteja sofrendo. Mas eu finalmente terminei de ser aquela que sempre se afasta. Ela me olhou como se não me reconhecesse. E talvez não reconhecesse mesmo. Eu não era mais a irmã que ela achava que podia controlar. Eu era alguém que, finalmente, tinha escolhido a si mesma. Mas aí, ela cometeu o erro final. Ela se lançou em minha direção, agarrou meu pulso e gritou: eu vou garantir que você perca tudo também. A segurança do campus foi chamada. Havia testemunhas, um professor, 2 alunos e câmeras de segurança. Mais tarde naquela semana, entrei com uma ordem de restrição. A notícia chegou à imprensa local. Ex-influenciadora acusada de ameaças e colapso público em universidade. Pelo que eu vi,
Ela voltou a morar com nossos pais. Dessa vez, eles não a defenderam. Dessa vez, mandaram ela procurar ajuda. Ela apagou todas as redes sociais. Suas contas desapareceram. Seu nome, antes tendência, agora atrai apenas silêncio. E eu, Julian e eu acabamos de voltar da nossa lua de mel em Florença. O sol, a arte, os cafés tranquilos. Era tudo que eu sonhava e mais. Meu departamento me ofereceu uma promoção. Estou lançando um programa para apoiar jovens artistas que foram desencorajados ou intimidados em seus caminhos criativos. À noite, olho para Julia e percebo. Não foi só justiça que eu consegui. Foi liberdade. Liberdade da comparação, da manipulação, de viver na sombra do palco de outra pessoa. Thalia tentou tirar tudo de mim. Mas foi ali, no fim de tudo, que eu percebi. Ela nunca teve poder nenhum, eu é que nunca tinha usado o meu. Mas no fim das contas, foi ela quem me deu tudo o que eu precisava, uma razão para, pela primeira vez, me escolher. E isso, eu nunca mais vou devolver. Comenta número 2 se você acha que a Thalia teve exatamente o que merecia.